Meus irmãos, eu agradeço o tempo de vocês para nós estudarmos a palavra. Espero que hoje seja bem produtivo, seja bem agregador e faça valer a pena a dedicação que os irmãos estão tendo, viu? Tudo bem. Eu queria Amém. convidá-los a uma palavra de oração. Será que um dos irmãos poderia orar de forma voluntária? Uma oração breve e objetiva pelo nosso tempo aqui? Sim. Por favor, então. Senhor Deus, nosso bom Pai que está no céu, te agradecemos por este dia que o Senhor tem preparado. Graças nós te damos, Senhor, por esta preparação de estarmos reunidos em teu santo nome. Abençoa, Senhor, cada um de nós, Senhor, e permita que nós venhamos entender, Senhor, melhor a tua palavra, Senhor. Tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, então, o que a gente está fazendo aqui nesses encontros? A gente está estudando a Bíblia de uma forma sistemática. Então, vamos fazer de conta que a gente entra no mercado. Aí você vai fazer sua compra do mês. O que o mercado faz? O mercado coloca os produtos dentro de um sistema. Aí tem um corredor que é apenas cereais. Tem outro corredor que é apenas laticínios. Tem outro corredor que é apenas produto de limpeza. Não é assim? Isso. O que o mercado fez? Ele dividiu os produtos de forma sistemática. Na Bíblia, tem vários assuntos. Aí a gente está estudando esses assuntos de forma sistemática. Semana passada, a gente se concentrou na importância da Bíblia. A gente foi considerar por que a Bíblia é a palavra de Deus e o quanto que nós precisamos pautar a nossa fé, as nossas convicções e o nosso comportamento apenas na Bíblia. Perceberam o tema de semana passada, né? Hoje, eu queria estudar com vocês um assunto que, sem ele, se nós não entendemos esse assunto, a gente nunca vai entender por que a gente precisa ser salvo, como se dar a nossa salvação, sabe? E qual é o problema da gente não ser salvo. Então, eu queria falar com vocês sobre o problema do pecado, tá bom? Abra aí, por favor, em Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Olha, por favor, o verso 32. 31 e 32. Lucas 5. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Perfeito. Jesus está começando o seu ministério. Jesus chega a um grupo de pessoas religiosa. Então, esse grupo de pessoas aí, eles eram judeus. Eles cresceram ouvindo da lei de Moisés. Eles conheciam a Deus, eles se identificavam como o povo de Deus. Esse grupo de pessoas era até fariseu. Era um grupo que conhecia bem as Escrituras. Aí Jesus chega até eles e Jesus fala, olha, vocês só vão perceber a importância do meu ministério se vocês entenderem duas coisas acerca do homem. A primeira, o homem precisa de médico. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então ele está dizendo, enquanto vocês acharem que vocês são sãos, vocês nunca vão entender o quanto que vocês precisam de mim. E ele fala, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Enquanto vocês se acharem justos, vocês nunca se voltarão verdadeiramente para mim. Percebeu a colocação de Jesus? Então, veja, gente, um dos problemas que às vezes a gente tem no evangelismo é que a gente quer falar de salvação sem primeiro falar de perdição. Então, a gente quer falar que as pessoas precisam ser salvas, mas as pessoas, às vezes, nem acham que estão perdidas. Os judeus aí, eles não achavam que estavam perdidos. Verdade. É o seguinte, que por serem filhos de Abraão, porque eles foram circuncidados quando eram crianças, eles achavam que porque eles guardavam a lei de Moisés, achavam que guardavam, eles achavam que porque tinham o templo, então estava tudo bem com eles. Aí o que Jesus está dizendo?
que para que as pessoas realmente se voltem a ele, as pessoas precisam entender o problema delas. Aí Jesus está dizendo para eles assim, ó, enquanto vocês acharem que são sãos, eu não vim para vocês. Eu não tenho nada para fazer por vocês. Enquanto vocês acharem que são justos, eu não tenho nada para fazer por vocês. Então, o que a gente precisa entender? A condição do homem. Se entendermos a condição do homem, perceberemos por que eles precisam de Jesus. Vou dar uma comparação bem simples. O pessoal brinca que mineiro nunca viu praia. É verdade? Quem aí já viu praia? Levanta a mão aí. Eu já, pastor. Se servir de consolo, o pessoal também fala que conquistense nunca viu praia, porque a gente está a 300 quilômetros da praia mais perto. Faz de conta que a gente está na praia, tá bom? A gente está com água no tornozelo. A gente está na praia, a onda está ali no tornozelo, está só molhando os pés. Aí tem um salva-vidas com aqueles megafone, aqueles alto-falantes, falando no nosso ouvido. Cuidado, porque a água é perigosa. Cuidado, porque as ondas estão bravas. Cuidado, porque você pode se afogar. Porque a água está nos seus pés, o que você fala? Que cara chato. Fica fazendo barulho no meu ouvido. Ele tem que falar isso para quem está se afogando e não para mim. Não é assim que a gente reage? Agora, faz de conta que a gente está lá para o fundo e a água está batendo no nosso pescoço. A gente está começando a engasgar com a água. E a gente está vendo que não dá pé e a água está puxando a gente cada vez mais para o fundo. Ao invés da gente achar o salva-vidas chato, a gente fica desesperado para chamar a atenção dele. A gente fica tentando levantar as mãos para falar para o salva-vidas, olha, eu preciso de ajuda. Percebe aí a comparação? Em relação a Jesus Cristo, em relação às coisas espirituais, Jesus está falando, olha, enquanto você acha que a água está só nos seus pés, enquanto você acha que você está seguro, você nunca vai recorrer a mim da maneira correta. Você vai achar que eu estou aqui apenas para dar conselho, que eu estou aqui apenas para dar exemplo. Você vai achar que eu estou aqui apenas para curar uma doença, multiplicar um pão. Enquanto você não entender a sua condição, você nunca vem a mim da maneira correta. Então, o que você precisa? Compreender a sua condição. A gente quer falar hoje, então, sobre a condição do homem. Esses dois versos que vocês leram aí, Jesus fala sobre duas situações diferentes, sabe? Ele fala do homem como doente e fala do homem como pecador. Não é isso mesmo? No verso 31, eu não vim para justo, eu vim para doente. No verso 32, eu não vim para justo, eu vim para pecador. Essas duas ideias, sabe? Elas não são similares. Essas duas ideias, elas são uma acrescentando a outra. Quando a Bíblia fala que nós somos doentes, está mostrando a nossa condição de vítima do pecado. Então, olha, o pecado fez de você um doente, fez de você uma vítima. Você sofre por causa dessa enfermidade. Mas quando a Bíblia fala que somos pecadores, a Bíblia está dizendo que a gente não é apenas vítima, a gente também é culpado. Percebeu as duas condições que nós temos diante de Deus? Nós somos vítimas, mas nós também somos culpados. Então, olha só, às vezes a gente quer colocar o homem como um coitado. Ele não tem culpa de ser o que é. Ele não tem culpa de fazer o que faz. Não, gente. A Bíblia fala que o homem, ele é pecador. Ele é responsável pelos seus pecados. Mas, às vezes, também, a gente quer colocar o homem como se ele fosse do jeito que é, porque ele quer. Não, ele é pecador porque ele quer pecar. No dia que ele quiser parar de pecar, ele para. Não, a Bíblia fala que, além de culpado, o homem também, ele é vítima. Ele é enfermo. Ele é doente por causa do pecado. Perceberam aí essas duas ideias? Uma acrescentando a outra? Então, ao mesmo tempo, nós somos vítimas do pecado
e, ao mesmo tempo, nós somos culpados pelo pecado. Aí, agora, a gente precisa entender, sabe, qual é a gravidade dessa doença e qual é a gravidade dessa culpa. Tá legal? Vamos perceber essas duas situações? A gravidade e a culpa dessa doença? Estou partindo aqui do pressuposto de que os irmãos conhecem bem a história bíblica. Adão estava no Éden, e Deus chega até Adão e fala assim: Adão, não coma dessa fruta, porque se comer, você morrerá. Então Deus, ele avisou, ele advertiu. Faz de conta que na sua casa tem um copo de cristal. Esse copo, ele custa 20 mil reais. Tá legal? Alguém esbarra no copo e o copo cai e quebra. Você perdeu 20 mil reais, não perdeu? Mas a pessoa, ela fez por mal? Foi um acidente. Ela tem culpa disso? Não tem. Então, olha, o problema não está no valor do copo. Você tem um outro copo que é de extrato de tomate. Aquele copo lá que você ganhou, sabe? Bem simplesinho. Aí você chega até mim e você fala: ô, Vitor, cuidado com esse copo, porque se ele quebrar, ele pode te cortar. Aí eu, na sua frente, eu pego o copo e jogo no chão com toda a força. Esse copo tinha algum valor para você? Copo de extrato de tomate. Mas eu agora, ainda que o copo não tivesse valor, eu tenho culpa? Eu joguei porque eu quis. Você falou para eu não jogar, eu na sua frente eu joguei. Percebe que o que Adão fez, sabe, está no fato dele conscientemente ter sido rebelde? Então veja, qual é a culpa do homem? É que o homem sabe que o que ele faz é errado, ele sabe que o que ele faz afronta a Deus, e mesmo assim ele continua fazendo. O homem é culpado dos seus pecados. Mas lembra que, além de culpado, ele também é enfermo, né? Também é uma doença, não é isso mesmo? Lembram qual foi a fruta que ele não podia comer? Fala que a fruta era do conhecimento do bem e do mal, não era isso? Sim. Vamos entender? O homem, depois que ele comeu da fruta, depois que ele comeu daquele fruto, ele ficou separado de Deus. Ele separado de Deus, o que acontece? Ele conhecia o bem, mas separado de Deus, ele não tinha força para praticar o bem que ele conhecia. E ele conhecia o mal, mas separado de Deus, ele também não tinha força para evitar o mal que ele conhecia. Percebeu como é que ele ficou doente? Então, olha só, ele, a partir do momento que ele comeu do fruto, ele ficou separado de Deus. Ele agora conhece o bem, mas separado de Deus, ele não pratica o bem que conhece. E ele conhece o mal, mas separado de Deus, ele não tem força para evitar o mal que ele conhece. Aí qual é a condição do homem? Ele é culpado, mas ele também é enfermo. Aí a gente consegue ilustrar isso, ou mostrar isso, em várias situações da Bíblia. Caim, quando ele oferece o sacrifício a Deus, e Deus não aceita, Caim fica chateado. Aí Deus chega até ele e fala: Caim, se fizeres o certo, não é certo que serás. Mas se fizeres o mal, o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra você, e cabe a você dominá-lo. Quer dizer, o homem, então, separado de Deus, sabe, ele não consegue praticar o bem que precisa. E, ao mesmo tempo, ele não consegue evitar o mal que ele precisa evitar. Aí, se nós formos olhar a condição de nós todos, o que a gente vai perceber? Eu posso dizer que todos nós aqui já pecamos no passado e continuamos pecando no presente, sabendo que é pecado. A gente sabe e mesmo assim faz. E, às vezes, a gente peca até gostando do pecado. Então, nós, culpados, nós pecamos por prazer. Mas nós, vítimas, tem pecado que a gente não quer cometer
e a gente comete a si mesmo. Então, o que acontece? Nós somos culpados, sabe? Mas nós também somos enfermos. A gente peca pela nossa vontade e a gente peca pela escravidão da nossa vontade. Tanto por escolha, quanto por obrigação da nossa carne. Perceberam aí? O que a gente está vendo? A condição do homem. O homem ele é pecador, sabe? Tanto por ser culpado, quanto por ser vítima. Essas duas realidades ao mesmo tempo. Perfeito? Já que essa é a condição do homem, e lembra, o homem ele é pecador, não é porque ele mata, não é porque ele rouba, não é porque ele isso, não é porque ele aquilo. É porque ele está separado de Deus. A sua condição é de rebeldia. Tá certo? Olha a gravidade. Olha até onde que isso nos afeta. Eu queria pedir para vocês abrirem em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Tem 2 versículos aí que eles são bem significativos. Alguém pode ler o versículo 3? Gênesis é o primeiro livro, né? Aliás, eu falei o versículo 3. Olha o versículo 5. Alguém pode ler o verso 5? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuadamente mal todo o desígnio do seu coração. Está dizendo que o desígnio do nosso coração, ele é continuamente o quê? Mal. Mal. Gente, olha a gravidade. Olha até onde que o nosso pecado nos afeta, viu? Ele é continuamente mal. Então, o mal está intrínseco no nosso coração. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Nós somos maus até nas coisas boas que a gente tenta fazer. A gente é mau até nas coisas boas que a gente tenta fazer. Eu amo meus filhos. Isso é bom, não é? Mas quer ver uma maldade que eu tenho? Eu só amo meus filhos porque eles são meus filhos. Percebe? Então, olha só, eu pelos meus filhos, eu pago plano de saúde. Eu pago escola particular. Eu tiro de mim para dar para os meus filhos. Isso é bom, não é? Mas se não fossem meus filhos, eu não faria sacrifício nenhum por eles. Tá vendo? Até nas coisas boas que eu faço, eu mostro que tem um egoísmo. Verdade. Eu mostro que tem uma coisa que é muito assim do meu eu. Quando Deus me criou, eu era a imagem dele, em sua totalidade. Deus faz vir o sol sobre justo e injusto. Não é assim? Deus faz vir a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Eu, depois que eu pequei, sabe? Eu, para fazer o bem para alguém, eu preciso, assim, ter alguma relação com essa pessoa. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, eu já dei esmola para pessoas que eu nunca conheci. Veja, você fez um mínimo por alguém que você nunca conheceu. O mínimo. Eu estou dizendo que pelo meu filho, eu não faço o mínimo. Pelo meu filho, eu vou às últimas consequências. Deus vai às últimas consequências pelo justo e pelo injusto. Eu, quando faço alguma coisa, é só porque eu gosto daquela pessoa. Então, nós, até nas coisas boas que nós fazemos, nós mostramos que tem uma tendência ali que mostra uma separação de Deus. Eu queria mostrar um outro verso da Bíblia para vocês, esse é ainda mais forte. Alguém pode abrir aí em Jeremias 17? Caso você não tenha muita facilidade com a Bíblia, se você abrir no meio da Bíblia, você abre em Salmos. No meio da Bíblia, Salmos. Aí você vai para frente. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Jeremias o quê? Jeremias 17. Alguém pode ler o verso 9? 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Gente, olha o que a Bíblia fala.
O texto de Gênesis fala que os desígnios do coração são continuamente maus. Jeremias, ele chega a dizer que a coisa mais enganosa que existe é o coração. E a Bíblia aí está dizendo que o coração ele é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Vamos entender isso, gente. Vamos entender. Você já viu alguém falar assim, fulano de tal parece ruim, mas lá no fundo ele é uma boa pessoa? Já viu falar isso? Pela Bíblia está dizendo assim, ó, fulano de tal parece ruim, e é lá no fundo mesmo que ele não presta. Então, pela Bíblia, não tem esse negócio de lá no fundo ele é boa pessoa. Pela Bíblia é o contrário. É lá no fundo que ele não presta. Aí vou dar aqui um exemplo para vocês. Todos nós, nossa casa, nós temos aquela parte da casa que qualquer um pode ter acesso. Então, por exemplo, né? Nós temos a sala. A sala é o local que visita chega. Nós temos a cozinha. A visita vai. Nós temos o banheiro social. A visita vai. Concorda que se você for me receber na sua casa, você vai deixar a sala bem arrumada? Você vai deixar o banheiro social arrumado? Você vai deixar até a cozinha talvez arrumada. Mas você me deixaria entrar no seu quartinho da bagunça? Não. Por quê? Porque você quer mostrar o melhor que você tem. Você quer mostrar a melhor aparência possível. Não é o natural da gente? Então, meus irmãos, a Bíblia está dizendo o seguinte: o que as pessoas veem em mim é o melhor que eu consigo mostrar. Então, assim, os irmãos que me conhecem aí, eu tento mostrar para os irmãos sempre o meu lado educado, o meu lado agradável, o meu lado bonito. Mas se vocês enxergarem meu coração, vocês vão falar assim, o Vitor, ele é uma peste. Como é que é o coração da gente? Continuamente mal, desesperadamente corrupto. Percebe por quê que nós precisamos de um Salvador? A gente precisa de um Salvador porque o nosso caso é grave. Nós somos vítimas, enfermos, mas nós somos culpados, pecadores. Uma vez chegaram até Jesus e disseram assim, Senhor, por que você come sem lavar as mãos? Por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Aí Jesus fala, olha, vocês acham que o que contamina o homem é o que entra pela boca dele. Mas, na realidade, o que contamina o homem é o que sai da sua boca. Aí ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ele diz que a boca manifesta inveja, homicídio, adultério. E ele diz que isso tudo vem do coração. Então, gente, qual é a nossa condição? Nós somos pecadores, somos enfermos. O nosso coração é continuamente mau e ele é desesperadamente corrupto. Por que é importante nós entendermos isso, gente? Por que é importante? Porque a tendência do homem é minimizar o seu pecado. Aí o que a gente fala? Eu sou pecador, mas quem não é? Quando eu digo isso, eu estou minimizando a minha condição de pecador. Outra coisa que a gente fala, Deus sabe do meu coração. A gente não fala isso? Meu querido, quando eu digo Deus sabe do meu coração, não é para me confortar. Aí que eu devo me preocupar. Porque Deus sabe do meu coração, e o meu coração, ele é o quê? Desesperadamente corrupto. Enquanto eu não entender isso, gente, enquanto eu não perceber a seriedade do meu problema, eu não vou entender por que eu preciso desesperadamente de Jesus. Enquanto eu não perceber que eu estou me afogando, que eu estou engolindo água, enquanto eu não perceber que não há nada que eu possa fazer, eu nunca vou gritar para o salva-vidas. Vamos pensar aqui um pouquinho mais. Quando a gente minimiza o nosso pecado, a gente diz assim, eu sei que eu sou pecador, mas eu nunca isso, eu nunca aquilo, ou eu não sou igual àquela pessoa. Então a gente fala, eu sou pecador, mas eu nunca matei,
Ou então a gente olha para aquela pessoa que socialmente, na sociedade, ela está bem além do que deveria, e a gente fala, mas eu não sou igual àquela pessoa. Gente, o que, que a Bíblia está dizendo? Enquanto vocês não perceberem que são pecadores, culpados, e que são doentes, vocês nunca procurarão aquele que perdoa e aquele que cura. Uma comparação rápida aqui. Lembra do fariseu e do publicano? Os dois sobem ao monte para orar. Quer dizer, os dois estão orando. E nós, se a gente fosse olhar para cada um, nós escolheríamos o fariseu. Olha o que o fariseu está dizendo. Deus, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Deus, eu oro, eu jejuo. Deus, eu dou dízimo, eu dou esmola. Não é esse tipo de pessoa que a gente admira? Só que o texto está dizendo que, na realidade, ele estava se elogiando diante de Deus. Ele só faltou dizer assim, Deus, que sorte que o Senhor tem por eu ter um adorador igual a mim. Só faltou ele dizer isso. Né? Deus, olha, o Senhor está de parabéns com o adorador igual a mim. Né? Já o outro, o fariseu falava assim, eu não sou nem como esse publicano. Então, ele olhando na horizontal, ele se achava melhor do que os outros. A Bíblia fala que o publicano, ele nem olhava para o alto. Ele só batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, gente, o que, que nós precisamos? Reconhecer não apenas que a gente é pecador, porque isso todo mundo reconhece, gente. É ter essa convicção, essa percepção da gravidade, da hediondez do nosso pecado. Deixe-me mostrar mais 2 textos da Bíblia para os irmãos. Alguém pode abrir aí em Romanos, capítulo 1? Romanos 1. Eu acho que é o verso 32. Vou acompanhar aqui com vocês. Verso 32. Romanos 1, verso 32. Diz assim. 1:32. Desculpe, é 1 verso 30. Romanos 1 verso 30. Diz assim, ó. Sendo cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, é o 29, né? O 30. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, o que que a gente faz? A gente aborrece Deus. E aí vai dizer assim, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Gente, olha o que o nosso coração é. É aborrecedor de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Alguém aí já teve um vizinho chato que fica com aquelas músicas infelizes numa altura tremenda? Não é o tipo de pessoa que te aborrece? A Bíblia está dizendo que mais do que isso, a gente aborrece a Deus. E a Bíblia está dizendo que a gente é inventor de males. Então, qual é a condição do homem? É terrível. Eu quero terminar aqui hoje deixando uma última coisa para os irmãos pensarem. O que a gente poderia fazer para resolver o nosso problema? O que a gente poderia fazer? Vou deixar esse verso aqui com os irmãos e explicar ele rapidamente. Olha Isaías 64. Isaías 64. Verso 6. Alguém pode ler aí? Mas todos somos com o imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam.
Perfeito. Muito obrigado por ter lido. Vamos entender esse verso? Está dizendo que todos nós somos como um imundo, não é isso? Naquela época, as pessoas elas tinham uma doença chamada lepra. Quando a pessoa estava leprosa, ela tinha que se afastar da comunidade. Ela se afastava da família. Ela ficava ao longe. Quando alguém se aproximava dela, ela colocava a mão na boca e ela gritava, imundo, imundo. Ela não estava xingando a pessoa. Ela estava avisando, ó, eu sou imundo. Vocês têm que ficar longe de mim. Então, isso era lepra. O que a lepra fazia? A lepra criava feridas no corpo. A essas feridas, sabe, elas ficavam cheias de sangue, cheias de pus. Ela ficava cheia de suor e cheia de sujeira. Aí a pessoa pegava pano e enrolava nas feridas. Esse pano, com o tempo, virava trapo. Aí não fala trapo de imundícia? Então, o que era o trapo de imundícia? Era o pano que estava enrolado nas feridas do leproso. Cheia de sangue, cheia de pus, cheia de suor, cheia de sujeira. Aí a Bíblia está dizendo que, diante de Deus, nós somos como o imundo. A lepra não separava o homem da família? O pecado nos separou de Deus. A lepra não cria pus, não cria sujeira? A lepra faz com que a nossa alma adoeça. Então, só para a gente entender um pouquinho, né? A lepra na Bíblia é símbolo do pecado. A lepra deixa a pessoa insensível. O pecado deixa o nosso espírito insensível. A lepra se espalha pelo corpo. O pecado se espalha por todas as áreas da nossa vida. Nós pecamos pelos olhos, pela língua, nós pecamos em todas as áreas. Tá bom? A lepra era incurável, o pecado é incurável. Aí esse texto está dizendo que as nossas obras de justiça não é o que a gente faz de pior, o que a gente faz de melhor. As nossas obras de justiça, elas são o quê? Trapos de imundícia. Gente, o que vocês fariam com aqueles panos cheio de sangue, cheio de pus, cheio de suor? Vocês lavariam esse pano para aproveitar em casa? Não, queimar. Você jogaria fora e queimaria, né? A Bíblia fala que o nosso pecado é tão terrível que até as nossas obras de justiça para Deus são trapos de imundícia. O que a gente fizer de melhor, não tem proveito nenhum diante de Deus. Vamos entender. Eu ser bom marido é bom? Para minha esposa é. Para Deus, não muda o fato que eu sou pecador. Eu ser um pai excelente é bom? Para os meus filhos é. Para Deus, não muda o fato que eu sou pecador. Vamos pensar um pouco além? Eu ser um bom vizinho, ou eu pagar o que eu devo, é importante? Para os meus vizinhos é. Para quem eu devo, é bom que eu pague. Mas para Deus, eu continuo pecador. Então a Bíblia diz qual é o nosso problema. A gente é culpado e a gente é vítima do nosso pecado. Nosso pecado nos colocou numa condição de rebeldia contra Deus. O nosso coração, ele é terrível, ele é mau. Ele é uma fábrica de maldades e ele aborrece a Deus. E nada que nós façamos, o melhor de nós, as nossas obras de justiça, diante de Deus é trapo de imundícia. É por isso que a gente fala que a salvação não depende dos homens, porque se dependesse, ninguém seria salvo. Gente, eu vou contar uma ilustração para vocês aqui, muito simples. Faz de conta que você vai no restaurante e o cozinheiro, ele é aquele cara que acerta tudo no tempero certo. O tempero do cozinheiro é show de bola. Ele sabe fazer um assado como ninguém, um cozido como ninguém, sabe? Aí você gosta muito do tempero dele. Mas você descobriu uma coisa dele. Você descobriu que ele não tem higiene. Então você descobriu que quando ele vai cozinhar, ele chega na cozinha suado, aí ele passa a mão no rosto e mexe na comida.
Você descobriu que, às vezes, assim, ele tá gripado, ele passa a mão no nariz e mexe na comida. Ele cozinha bem, ele tem um bom tempero, mas ele não tem higiene. Você comeria a comida dele? Por melhor que fosse o tempero. Porque ele está abaixo do seu padrão de higiene. Você tem um padrão de higiene. E porque está abaixo do seu padrão de higiene, por melhor que ele cozinhe, você não come. Não é verdade? A Bíblia nos ensina que nós estamos abaixo do padrão de santidade de Deus. Nós estamos abaixo do padrão de santidade. Por mais que nós nos esforcemos. Por melhor que seja a comida daquele cozinheiro, porque está sem a higiene que você exige, você não aceita. Então você pode ser um bom religioso. Você pode ser dizimista, você pode orar o dia inteiro, você pode ler a Bíblia toda, você pode dar esmola, você pode fundar igrejas, você pode fazer o que você quiser. Nada disso vai mudar o fato de que você é pecador e você está abaixo do padrão de Deus. As suas obras de justiça são trapos de imundícia. Meus irmãos, esse ensino, ele é essencial, ele é necessário para que o homem entenda por que ele precisa ser salvo. Eu preciso ser salvo, não é porque, sei lá, eu nasci pobre. Eu preciso ser salvo, não é porque eu sou um coitado da vida. Eu preciso ser salvo, não é porque eu tenho um pecadinho ou outro. Eu preciso ser salvo porque a minha condição espiritual é desesperadora. Ela é tão desesperadora que eu sou culpado dos meus pecados, mas eu também sou enfermo por causa deles. Eu tenho pecados que eu cometo porque eu quero. Mas tem pecados que até sem querer eu cometo. Eu sou escravo dessa condição. Eu preciso ser salvo dos meus pecados. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. E eu preciso ser salvo da ira de Deus contra esses pecados. Então, é essa a condição do homem. E é por isso que ele precisa ser salvo. Meus irmãos, eu compartilhei aqui informações, mas eu não queria, assim, encher os irmãos de informação sem dar espaço a vocês para questionar. Aí, abre o coração aí. Tá ficando claro? Sim. Tá sim, Acerca pastor. de hoje, vocês teriam alguma observação? Não, foi bem clara, foi bem explicativo. Para mim também foi bem explicativo. Muito bom. O que eu desafiaria a cada um de nós? Sabe? Cada um de nós a refletir diante de Deus essa profunda convicção de pecado. Em dois sentidos. Primeiro, para pedir a misericórdia de Deus. E segundo, para agradecer. Porque em Cristo Jesus, todos os pecados, todos estão perdoados. Aí, o que a gente vai estudar daqui a pouco? Daqui a pouco eu falo no próximo estudo. A gente vai estudar a tão grande salvação que há em Cristo. Aí, o que eu queria que os irmãos pensassem? Não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. Então, não é um pouco de Deus e um pouco de mim. Não é Deus que faz 80% e eu faço 20%. Não é Deus que faz 99,9% e eu faço 0,1%. Não há nada que eu pudesse fazer. Tudo foi feito por Cristo. Aí a gente vai estudar, então, o seguinte. Já que Cristo fez tudo, não há nada que possa me tirar essa salvação. E a gente vai perceber que Cristo, ele não apenas nos perdoou da condenação do pecado, ele nos livrou da escravidão do pecado. É por isso que o crente verdadeiro, ele não quer mais pecar. Não é com medo de perder salvação. Não é mais com medo de ir para o inferno. É porque o Senhor, ele não apenas perdoou o castigo. O Senhor mudou a condição do coração. O pecado que antes me dava alegria, agora me dá tristeza. A gente vai estudar isso no nosso próximo encontro. Tá joia? Tá joia, pastor. Semana que vem é o aniversário da igreja.
Aí eu queria que os irmãos pensassem se vocês querem marcar um dia semana que vem ou quer deixar para de hoje a 15. Se vocês quiserem marcar um dia semana que vem, eu me organizo com vocês. Se quiserem deixar de hoje a 15, é só me avisar. Tá legal? Já ia ficar apertado, porque eu vou estar com visita. A visita Eu não- participa. Meus irmãos, a Bíblia fala que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Então, o nosso tempo hoje foi em torno de 40 minutos. Para não ser cansativo demais, eu acho que é um tempo razoável. Tá bom? Tá bom. Posso orar com vocês? Pode. Bendito Deus, que a tua graça e misericórdia se manifeste a nós. Obrigado, Pai. Sendo nós tão maus, o teu amor foi além da nossa maldade, nos redimindo, nos salvando, proporcionando perdão e salvação. Quero agradecer pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Senhor, que nós possamos ser degrau de Deus na vida de cada um deles. Seja com cada um e a sua casa. Em nome de Cristo eu te louvo, a Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, Meus irmãos, obrigado pela atenção de vocês. Um carinhoso abraço a cada um, tá bom? Nós que agradecemos, pastor. Deus abençoe. Abração, camarada bom. Bom, pastor. Nós vamos fazer o possível para estar aí domingo, viu? Se Deus quiser. Joia, nos dessa alegria, tá bom? Tá, João? Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe. Amém. Até mais.